Bom dia! Começando a última live de aquecimento para a semana Arte para Terapeutas, que vai rolar nos dias 18, 19 e 20 de setembro, às 19h30, horário de Brasília, no meu canal do YouTube, no canal Arte para Terapia. Para participar, basta se inscrever, né? O link está na bio do Instagram, na descrição do vídeo no YouTube, é só deixar o e-mail e a inscrição tá ok, você vai receber um e-mail, né, confirmando a sua inscrição e todas as orientações para participar, né, desse evento, segunda, terça e quarta já da semana que vem, né, 18, 19 e 20 de setembro. Então, assim, tá chegando, esquentando aqui os motores, e essas 2 semanas de aquecimento têm sido, assim, muito ricas e muito legais, assim, por conta da participação, né, de vocês, as perguntas, os comentários. Então isso vai criando uma dinâmica, né, muito legal aqui. Então, essas lives de aquecimento, né, elas são editadas e essas coisas assim, sai do ar, demora, teve que pegar água, então isso tudo é editado. E esses vídeos estão ficando no YouTube também, no canal do YouTube Arte para Terapia, né, então as lives de aquecimento estão sendo publicadas lá, né? Então, para quem gosta mais de assistir nesse outro formato, então se inscreve lá no canal também, porque o evento, né, a Semana Arte para Terapeutas, vai ser transmitida justamente pelo canal do YouTube. Então, é legal que vocês estejam inscritos, né? Hoje, né, é a 7ª live de aquecimento para a Semana Arte para Terapeutas, né? Então, a última aí desse ciclo, né? Porque segunda-feira, né, dia 18 de setembro, na segunda, na terça e na quarta, né, começa, né, vamos ter aí a Semana Arte para Terapeutas, que são 3 aulas online gratuitas, né? É muito fácil se inscrever, o link está na bio aqui do Instagram, vai ficar na descrição do vídeo do YouTube, né? E qual o objetivo, né, dessa Semana Arte para Terapeutas, né? Nessas 3 aulas, né, eu vou explicar para vocês a importância, né, e como aplicar o olhar da arte como diferencial nos seus atendimentos, né? Ajudando a superar inseguranças na escolha dos materiais expressivos, né, nos atendimentos, e abrindo também um campo para novas percepções e novos caminhos, né, no entendimento das imagens, né, criadas pelos nossos clientes na terapia, né? E eu tenho certeza que isso vai transformar os atendimentos de vocês, como transformou os meus, né? Ajudando muito aí na nossa caminhada, na nossa profissão. E está na hora também de desconstruir crenças limitantes diante da arte, né? E que fazem com que a gente deixe ela assim de lado, mesmo usando os seus meios expressivos, né? Então, ao invés de negar a arte, meu desejo, né, e meu trabalho, ele tá todo voltado, né, para que você diga sim para arte, né? Diga sim para arte no seu trabalho, né? E eu tô aqui para ajudar vocês a fazer isso. Para quem ainda não me conhece, para quem está chegando aqui hoje, né, eu sou Flávia Argrives, professora de artes para terapia, uma profissão que reúne de forma colaborativa a professora, a artista e a terapeuta, né? E eu passei muito tempo com esse conflito, achando que uma coisa atrapalhava a outra, que uma coisa excluía a outra. Então, por isso que eu sempre faço questão de me apresentar dessa forma, né? E a dizer que como essas 3 áreas de conhecimento, como essas 3 profissões, nessas 3 áreas, elas colaboram, né? Então, a gente tem que aprender, né, a administrar, porque muitos profissionais, né, muitos arteterapeutas, né, muitos psicólogos, terapeutas que usam a arte nos atendimentos, são também professores, são também artistas, né? E parece que quando você vai vestir uma roupa, tem que deixar todas as outras trancadas no armário. E muitas vezes é difícil entender como elas podem colaborar. Em que momento, no atendimento, a professora me ajuda? Isso não significa tornar aquele atendimento uma aula, né? Quando a artista me ajuda. E quando eu estou atuando como professora, como ser artista me ajuda, como ser terapeuta me ajuda,
né? Então é um trabalho que vai colaborando, né? Então, como a terapeuta e a professora me ajudam na minha jornada como artista, né? E quando eu falo que eu sou artista, eu não sou uma artista de mercado, uma artista profissional com essas implicações. Eu sou uma artista que só deve satisfações a mim mesma, né? Então, é porque é uma coisa que é importante para mim, é importante que eu esteja produzindo, né? Então, é uma coisa que eu faço para mim. E cada um tem aí, como artista, a sua relação com a arte, né? Então, bom dia. O conteúdo de hoje é o olhar da arte na terapia, né? E trazendo esse tema, também compartilhar aqui com vocês como a arte me mostrou, né, um caminho diferenciado na profissão de arte terapeuta, né? E como transformou a minha relação com os materiais, como abriu os meus olhos para um novo modo, né, de entender as imagens produzidas na terapia, né? Eu me formei em arte terapia com a Lígia Diniz, aqui no Rio de Janeiro. Final de 2008, eu terminei tudo, né, assim, em dezembro de 2008. O meu certificado é de 2009, eu sempre fico meio confusa se eu falo que sou arte terapeuta desde 2008 ou 2009. De fato, eu terminei tudo em novembro, né, de 2008, né, mas o certificado tem a data de 2009, né, então como é que fica isso? Mas, considerando que a gente começa, né, a atuar e a trabalhar, a ter essas primeiras experiências no estágio, então, assim, eu comecei a lidar, né, com essa profissão em 2008, né? Então tem um tempo aí rolando e passei por muitas situações, né, de abandonar, desistir, voltar, né, aluga a sala, entrega a sala, atende em casa, vai na casa dos outros, enfim, muitas situações que talvez vocês também já tenham vivido, né, ou vivam hoje. Então, eu tô aqui para conversar sobre isso com vocês hoje. E eu queria saber aqui, como é que vocês veem, né, a relação da arte, né, no trabalho de vocês, assim, como é que vocês percebem a arte nos atendimentos, né, que vocês fazem, como é que vocês percebem a produção dos clientes de vocês, quando vocês convidam, né, o cliente a fazer arte, a desenhar, a pintar, a escrever poesia, né? Como é que é isso? Né? Vocês usam arte no atendimento de vocês? Vocês reconhecem a arte no trabalho de vocês, né? Ou não? Né? Então, o que traz vocês aqui, né, no perfil Arte para Terapia, para estar aqui me ouvindo? O que mobiliza vocês, né? Então, o que é o olhar da arte? Muitas perguntas, né? Tem muitas perguntas aqui. Mas assim, o que seria o olhar da arte? A gente aprendeu um pouco a olhar na perspectiva do artista. Então, por isso é importante também que a gente se coloque nessa posição de criar, de ter o nosso compromisso com a nossa produção, né? Com a nossa produção artística. Então, a gente vai começando a perceber como a gente se sente no processo, como é que a gente se sente diante do resultado, né? Como é que a gente lida com a nossa frustração, né? Isso vai fazer com que a gente entenda a frustração do cliente, né? A gente também vai entender que tem momentos de pausa, que a gente não está a fim de produzir nada, né? Às vezes produz muito em determinados períodos e depois dá aquela pausa. E quando a gente vivencia isso, a gente começa a entender quando isso acontece na terapia, né? Entendendo, como eu tenho falado aqui, né, nas outras lives de aquecimento até, esse reconhecimento da jornada artística dentro do processo terapêutico, né? Então, o cliente é convidado a se expressar, então ele está passando aí pela sua jornada artística. Então, é importante que a gente, acompanhando esse caminhar, acompanhando esse processo,
a gente perceba que a gente também tem que desenvolver o olhar da arte. Eu tenho que olhar para aquilo na perspectiva da arte. E o que é olhar aquilo na perspectiva da arte? Eu levar em consideração os fundamentos da arte. Eu levar em consideração toda a história, né, da arte. Eu levar em consideração a fala dos artistas, as angústias dos artistas, as realizações e as comemorações dos artistas, os processos artísticos, os muitos modos de usar o mesmo material. Então eu vou saindo desse lugar também de achar que o material tem que ser usado assim. A pessoa pode usar de um outro jeito e ok. Eu tenho sustentação na arte, né? Então, quando eu vou buscar esse suporte na trajetória dos artistas, tudo amplia demais. A colagem, por exemplo, ela abre um leque gigantesco. Mas se eu não vou lá na arte para entender a colagem na arte, a colagem na perspectiva do artista, se eu não vou desenvolver o meu olhar da arte para a colagem, eu vou explorar muito pouco de tudo que ela oferece. Existem muitas colagens diferentes, né? Então, por exemplo, ontem teve oficina do meu curso, né, de arte moderna e práticas materiais. E ontem a proposta era trabalhar, né, com cor, um exercício de cor. E a gente trabalhou com recorte, aliás, hoje tem oficina de novo, né, hoje à tarde, e pintura, né? Então, por exemplo, eu fiz uns exercícios, né, também, porque eu também me exercito, trabalhando com papéis coloridos, né? Então eu fiz esse trabalho aqui. Ele é uma colagem? Não, ele é uma colagem, mas ele tá aí com a estrutura da colagem, que são recortes, são fragmentos de papel, tem uma montagem, né? Então, é uma colagem, não tem nada colado. Elas estão presas, né, por entrelaçamentos. Então, esse é um dado, né, para ter esse trabalho, né? Se eu fosse assim, cliente de vocês da terapia, nossa, a construção tem um entrelaçamento dessas tiras, né? Tem basicamente duas cores, de repente entra uma cor diferente. Como é que essa cor diferente afeta toda a dinâmica do trabalho? E de repente, esses papéis, isso que era plano, se torna tridimensional, né? E abre duas formas, né? Então, olhar esse trabalho, eu passo a ter um outro ponto de vista desse trabalho. Ao invés de eu estar olhando esse trabalho, né, assim como seria, né, de uma colagem normal, eu estou passeando com ele, passeando o olhar, e ele vai mudando justamente porque ele conquistou esse espaço tridimensional. Isso muda tudo nesse trabalho, né? Então, essa observação e olhando essas situações que a arte oferece, eu estar desenvolvendo, né, esse olhar da arte quando eu vou lidar com a produção expressiva do outro, né? Um outro trabalho que também fiz ontem foi a pintura, também explorando essa questão de cores, né, a paleta de cores, né? Fiz essa pintura aqui com guache. Material super básico, né? Guache escolar. Esse papel aqui nem é um papel apropriado não, tá? Esse aqui é um papel 40 gramas, que eu tenho cortado. Ele é menor que um A4, ele é um pouco, tá entre o A4 e o A5, né? Mas ele é pequeno, né? O guache escolar, não tem nada demais aqui, né? E foi um exercício, eu trabalhei com uma tinta muito encorpada, então tinha muita tinta. Isso aqui ontem, né, molhado, ele tinha até relevo, né? O guache ele não mantém muito relevo, mas ele tinha poças de tinta, né? Então ficou também, as cores ficaram bem vivas, né? E peguei um trabalho antigo e fui passando outras camadas, porque ele estava meio esmaecido, e eu estava ontem com esse desejo de cores mais fortes e mais intensas. Então, assim, é um exercício, é importante que a gente esteja fazendo também os nossos trabalhos, né? Brincando um pouco com esses materiais, né? E observando as nossas imagens, conversando em como a gente está se sentindo, o que a gente está vivendo e como é que isso está sendo expresso naquelas imagens e como elas nos ajudam, né,
em vários momentos, né, das nossas vidas, né? E acho até que quem estiver em terapia, né, e não estiver fazendo arte terapia, né, talvez seja a hora de se experimentar, né, como cliente em arte terapia. Isso é uma coisa importante também, né, que você passe, né, por essa experiência como cliente de uma terapia com arte, né, que pode ser arte terapia, pode ser terapia artística, né, da linha da antroposofia, por exemplo, né, terapias criativas, arte psicoterapia, enfim, e outras terapias, né, e psicoterapias que usam os meios expressivos. Então é importante que a gente passe por essa experiência, né, e a gente desenvolva, né, também o olhar da arte, nos aproximando, né, do trabalho dos artistas, porque quando eu fiz esses trabalhos coloridos, eu tive todo um trabalho de sensibilização, né, com imagens da arte, assim. Como é que os artistas estão usando as cores, né? Então, muito essa questão da arte abstrata, do Kandinsky, né, o fauvismo, né, o plasticismo, o expressionismo, né? Aqui tem o trabalho surrealista, dadaísta, e aí vai, né? Então eu estava muito querendo trabalhar essa coisa das cores muito fortes, né? E a minha expressão e a minha pintura veio nesse sentido, né? E como é importante a gente experimentar. Bom, eu queria saber aí a opinião de vocês. Bernadette, maravilhoso desenvolver a expressividade. A gente tem que desenvolver a nossa sensibilidade. Tem que desenvolver, a gente tem que ter, como é que eu vou dizer? Quilometragem em experiências artísticas, que é fazer coisas, né? Escolhe alguma coisa que você curta fazer. Gosta de fotografia? Vai fotografar, muito. Gosta de escrever? Escreve poesia, escreve contos, né? Gosta de colagem? Faz colagem. Gosta de recorte? Quer experimentar uma coisa? Gosto muito de colagem, né? Aliás, foi uma coisa que surgiu ontem, né? Na oficina com as minhas alunas. Essa questão, a gente fez um trabalho de recorte, colagem e um trabalho com pintura. A maioria se sentia muito à vontade na colagem. Gosto muito de colagem, né? E muito a colagem nesse lugar de ter, mesmo com uma proposta livre e espontânea, a colagem entrou assim para elas como foi compartilhado, né, ali, como esse lugar mais seguro, né, onde elas conseguiam ter mais controle e todas não, mas uma boa parte das pessoas expressou aí um desejo de pintar e um medo de pintar, né, pintura como um desafio, né? Como é que é lidar com essa tinta que eu não controlo, que eu não tenho técnica, que eu não tenho conhecimento, ela vai escapar de mim, ela vai se fazer sozinha. Até teve uma pessoa que brincou assim, essa pintura saiu sozinha, não fui eu que fiz, foi o pincel e a tinta, porque foi pintando sem saber bem o que estava fazendo e no final tem uma imagem, né? Então é uma desconstrução que a gente precisa passar, né? E sair desse lugar da pintura é uma coisa muito difícil, ela é meio inacessível, eu tenho que aprender muito as técnicas para poder pintar, né? E na verdade o caminho é outro, o caminho é da experimentação, da curiosidade. Experimenta as tintas, vai experimentando. Não gostei dessa, gostei daquela, essa daqui eu não me entendi com ela, não gostei do resultado, mas ela é instigante e é desafiadora, eu vou me entender com essa tinta. Eu vou aprender a lidar com essa tinta, né? Então essa questão também do desafio, né? É importante a gente viver isso. A gente não pode atender uma pessoa e sugerir que ela pinte se a gente tem medo de pintar. Então, os artistas vão nos ajudar muito nessa desconstrução de crenças, porque nós encontramos na arte oficial, na arte profissional, na arte que está nos museus, nas galerias e nos livros, muitas pinturas diferentes. Então eu vou ter desde uma pintura realista
uma pintura abstrata, uma pintura geométrica, uma pintura que é um joguei a tinta. Então a gente tem expressões muito diferentes e a gente só vai conseguir desconstruir isso e ampliar esse nosso olhar quando a gente vai tendo mais contato com a arte. A gente vai diversificando as nossas experiências com a arte e a gente vai justamente construindo, né, e desenvolvendo esse olhar da arte. Então a gente começa a olhar a produção do nosso cliente de um jeito diferente. E ele começa a trabalhar a sua expressão de um jeito diferente também. Porque ele vai entendendo que ali naquele ambiente ele está sendo acompanhado por uma pessoa que sabe o que está fazendo ali. Né? Que sabe o que está fazendo ali com os meios da arte. Né? E tem uma pessoa que tem essa sensibilidade apurada, que tem esse olhar treinado da arte. Eu vou perceber a cor, a textura, o volume, o que é bidimensional, quando é que foi para o tridimensional, como é que eu posso explorar melhor esse bidimensional, esse tridimensional. Como é que é usar aquele material de um jeito não usual. Como é construir coisas. Né? Então, os artistas nos ajudam muito e à medida que a gente vai, né, trazendo isso mais para perto de nós, assim, a gente pegando aí a arte do século XX em diante, a gente vai tendo muitas produções artísticas diferentes, a gente vai ter de tudo, né? Falando sobre tudo e de todos os modos, né? Então, isso vai ajudando a gente no convite do nosso cliente se expressar. Porque quando a gente fala dessa liberdade da expressão, a gente não está dizendo para ele fazer qualquer coisa. Né? E não está colocando um olhar crítico, nem incentivando a autocrítica, né, do nosso cliente. Ah, não ficou feio, não ficou bom, eu não sei fazer nada, essas coisas assim. A gente vai saber abrir um diálogo com aquilo e não simplesmente dizer não, tá bom assim, né? Aqui na terapia você não tem compromisso com a estética, não tem que ser bonito. E aí perde uma oportunidade para conversar sobre aquele processo e o que está realmente incomodando aquela pessoa. Né? Então, o olhar da arte, ele vai nos ajudar, né, a entender os processos artísticos que estão ativos ali. Porque não tem jeito, quando a pessoa está desenhando, ela está fazendo arte. Ela está fazendo arte para ela, né, para ela se conhecer dentro de um processo, dentro de uma terapia. Mas ela está produzindo imagem, ela está lidando com aqueles materiais, ela passa por aquela situação do papel em branco, eu tenho que começar a colocar alguma coisa aqui, eu vou fazer uma imagem, eu vou ter que me confrontar com ela. Então, as referências da arte podem nos ajudar. Aliás, referência mesmo, porque muitas vezes você chegar com uma imagem como essa pode também desconstruir certas crenças que a pessoa tem sobre a arte, pode ir abrindo esse campo de liberdade. Né? Eu gosto muito dessa colagem do Henri Matisse por conta disso também. Porque operacionalmente ela é muito simples. Então, quando a pessoa chega assim, mas isso é uma bobagem, isso eu também sei fazer, exatamente, você também sabe fazer arte, você também pode fazer arte. Né? Isso aqui vale uma fortuna. Mas esse não é o ponto que nos interessa, mas saber isso dá uma quebrada, né? Rola uma desconstrução aí. E vai abrindo, né? E vai acolhendo, né, essa pessoa nessa prática. Está uma barulheira aqui dos carros, não sei se vocês estão ouvindo. Então, eu quero saber aqui de vocês, quem é que pratica a sua arte, quem é que está em contato, tem esse interesse, né? O que eu queria compartilhar com vocês também hoje é que foi justamente a aproximação com a arte, esse interesse
né, em buscar qual era o lugar da arte, né, na nova profissão, né, que eu tinha escolhido, né, como arte terapeuta, como é que a arte foi transformando isso, né? O que que eu fui descobrindo, né, e que foi fortalecendo a arte no meu trabalho e que foi me colocando num lugar diferenciado no mercado. Porque a primeira coisa, eu não desisti, né? Eu fiquei instigada com uma série de coisas e não deixei para lá, né? Eu fui ali insistindo nisso e eu fui descobrindo, por exemplo, muitas práticas, né, que aprendi na arte terapia, usava nos atendimentos. Depois eu fui descobrindo as referências da arte ali, né? Como é que os artistas faziam aquilo? Qual era a origem daquilo? Né? Como é que aquilo surgiu na história da arte? O que o artista fala sobre aquele processo? Então isso foi enriquecendo o meu trabalho. Então, um exemplo, cubismo. Toda vez que eu escutava essa história do cubismo e ego fragmentado, me incomodava. E aí eu fui assim, por que isso me incomoda? Por que isso não é verdade para mim? Né? E aí você vai estudar, né? Assim, eu fui, né, pesquisar e tal. Então, quando eu me deparo com a visão simultânea, com os múltiplos pontos de vista, isso desconstrói a minha ideia sobre a fragmentação. Embora eu entenda a fragmentação no cubismo. Mas para além dessa fragmentação, ele, na verdade, ele vai me mostrar muitos lados ao mesmo tempo do mesmo objeto. Então, eu trazendo isso, né, para essa prática na arte terapia, eu não estou ali focando, o meu foco ali não é a fragmentação, é como eu posso explorar outros pontos de vista. Como é que eu vou conseguir ter essa visão simultânea de muitos aspectos que estão em torno de uma determinada questão? E quem é que me proporciona isso? O que me proporciona isso? O olhar da arte. Então eu vou entender aquele trabalho de um jeito diferente, vou poder explorar isso de um jeito diferente. Eu posso propor isso para o meu cliente, esse exercício. E nem vou falar do cubismo, mas eu aprendi com o cubismo. Tem coisas que eu aprendi com o dadaísmo, né? A mistura de tudo, essa não ter regra, não ter controle e aceitar o que simplesmente acontece ali, lidar com aquilo. O dadaísmo também me ensina que às vezes a gente faz uma coisa e aquilo não significa nada. Difícil lidar com isso, né? Mas o dadaísmo diz isso para você. O surrealismo já busca, né, o sentido e o significado. Então aprendo coisas com todos esses movimentos. E eles mudaram muito o meu olhar e muito a condução do processo. Inclusive quando se tem um determinado trabalho, né, trabalhando uma situação específica, né, daquele atendimento, e como é que aquilo vai se desdobrar em outras práticas. Como acompanhar esse desdobramento espontâneo e como propor desdobramentos que vão aprofundar aquela questão, que vão auxiliar aquela pessoa a entrar em contato com aquilo. Né? Então, a arte me deu apoio para muitas coisas e eu não fiquei quieta no meu canto, né? Eu comecei a falar muito sobre isso, né? Falar aqui no meio digital é uma coisa que começou na pandemia, 2020, tem 3 anos. Mas eu falava disso desde o início, falava disso no meu curso, na formação. Fui fazer, junto com a formação, fui fazer licenciatura. Eu já era formada em comunicação visual lá nos anos 80, né? Trabalhei nessa área de design muitos anos. Fui fazer arte terapia lá com uns 40 anos. Porque naquela época eu achava que 40 anos era aquela última chance de você mudar alguma coisa na sua vida, né? A gente vai se enganando assim. Mas aí fui fazer licenciatura porque eu queria aprender mais sobre arte, né? E eu já sabia muita coisa, mas eu queria... eu estava precisando estudar mais. Aí voltei para a faculdade.
E na época muita gente me falou assim, para que você vai fazer uma faculdade de arte? Você já é artista, você já sabe um monte de coisa, para que você vai fazer? Por que você não vai fazer psicologia? Eu falei, porque eu não quero. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi maravilhoso ter feito a licenciatura. Me ajudou muito. Nunca quis ser professora, virei professora, mas eu sou uma professora, não a professora que eles queriam formar, né? Eles queriam formar professoras para a escola, né? Eu não suporto trabalhar em escola. Trabalhei pouquíssimo tempo e detesto. Tem nada, eu não me encaixo na escola, né? Então, nada contra a escola. Eu é que não me encaixo no negócio, profissionalmente, né? Então, eu tenho os meus cursos, né? Então, eu tenho o meu formato, né? Eu trabalho assim. Mas eu fiquei falando sobre isso o tempo inteiro, sobre essa questão da arte. Cheguei, inclusive, a ser convidada a participar da Associação de Arte Terapia do Rio de Janeiro, né, na comissão de eventos, para promover eventos que trouxessem a arte, né, para a arte terapia. Então, a gente fez eventos incríveis, trabalhamos o surrealismo, trabalhamos artistas contemporâneos, como fizemos homenagem ao Hélio Oiticica, Tunga, Lígia Clark, pegamos artistas de outras áreas também. Então, isso foi me promovendo, sim, né? Então, esse olhar da arte, ele foi se tornando um diferencial profissional para mim. E eu passei a ter visibilidade porque eu falava disso o tempo inteiro. Então, fazia palestras sobre isso, escrevia artigos sobre isso. Eu tinha um blog, tenho um blog ainda, mas nunca mais escrevi nele, né? Mas eu ao invés de escrever, agora eu falo, né? Porque também não dá para fazer tudo, né? Queria muito voltar a escrever, mas realmente não está dando condições. Então, isso ficou muito visível, porque eu estava o tempo todo falando disso. Então, muita gente se aproximou de mim e recebi muitos convites, né, de trabalho por conta disso, né? Então, a pessoa começa a se ligar à história da arte, arte terapia, e vê meu nome. Nesse meio digital, ampliou muito, porque aí eu saí do circuito Rio de Janeiro, né, e ampliou aí para o Brasil todo, né, e agora para fora do Brasil, né? Então eu recebo convite para dar aula, né, em vários, já recebi convite de Goiânia, já recebi convite de Brasília, né? Tenho alunas espalhadas por aí. Então, a arte foi o que me ofereceu esse diferencial, né? E é o que eu ensino aqui, né? São as minhas lives daqui, as aulas que eu faço aqui nos meios digitais são sobre isso, meu curso é sobre isso. Então, e acho também que cada um vai construir a sua relação com a arte em diálogo com o seu trabalho, com o seu perfil profissional, com aquilo que a pessoa já traz, né? Então, mas a arte, a minha proposta é que a arte, se você usa, né, os meios expressivos, que a arte esteja visível, porque isso vai fazer diferença, né? E o conhecimento faz diferença na prática, né? Então você consegue desconstruir uma série de obstáculos e limitações de acesso, né, do seu cliente para a sua aventura nos meios da arte. Marisa Franco, só consegui entrar agora. Pois ontem você estava aqui, depois você assiste do início. Bernadette, sou artista plástica e vou atuar com as técnicas da arte terapia. Uma coisa que as pessoas me perguntam muito também por aqui é essa questão: eu preciso fazer um curso de arte terapia, né, para ser arte terapeuta? Sim. Você só vai ser arte terapeuta se você tiver uma formação profissional de arte terapeuta, né? E a gente tem hoje, né, no Brasil, a oferta você tem cursos de formação profissional, cursos livres e cursos de pós-graduação que também são reconhecidos como formação, né? E temos aí instituições, né, dedicadas a normatizar esses currículos, né? Então é importante que você faça o curso. Agora, usar
Algumas pessoas se formam como arteterapeutas, não se colocam como arteterapeutas e usam a arteterapia como mais uma ferramenta dentro da psicoterapia, dentro de um outro trabalho que faz, né? Mas os meios da arte, né? E pensar na arte como autoconhecimento, pensar na arte como promotora de bem-estar, pensar na arte ajudando a elaborar, né, a dor. Então, a arte a oferta da arte é para todos, né? Mas arte terapia é uma profissão, né? Bernadette, peraí, subiu aqui. Bernadette, tenho o curso e estou no curso de arte terapia na prática. Eu não sei se arte terapia na prática é o nome de um curso e se esse é um curso de formação, né? Então, só para entender, usar a arte na sua profissão é uma coisa que está aberta. Ser arte terapeuta implica em uma formação em arte terapia, em um registro profissional, tá? O psicólogo precisa ser arte terapeuta para usar os meios da arte nos seus atendimentos? Não. Ele vai ter que ter conhecimento de arte e a abordagem dele, a linha dele, e aí ele vai ter que se entender com o CRP, do que pode e o que não pode, né? E vai estar usando, né? Porque vai ter os meios da arte e tem a psicologia. Mas ele está usando a arte e os meios expressivos no trabalho dele, não está usando a arte de terapia. Aí tem um problema de nomenclatura, né? Porque a arte terapia é uma profissão específica. Então, para dizer, sou arte terapeuta, tem que ter a carteirinha de arte terapeuta, tem que ter registro profissional, tem que ter feito um curso reconhecido, não é qualquer curso, né? E assim, a minha proposta aqui e a minha proposta nos meus cursos são estudos complementares, que vão ajudar todos os profissionais a estarem usando os meios da arte, entendendo, né, esse olhar da arte nos atendimentos. Então, muitos arteterapeutas se formam em arteterapia, atuam em arteterapia e fazem o meu curso. Ele é um estudo complementar, né? Então, tenho alunas da área da psicologia, da área da arteterapia e da área de educação. O meu curso é de arte. É uma arte aplicada, sim. Né? Uma arte aplicada na terapia, né? E mais profissionais de educação aproveitam conteúdos do curso, não exatamente não aplicados na terapia, mas entendendo os meios da arte como uma ferramenta importante até para lidar ali no ambiente escolar, né? Para lidar com certas situações que acontecem ali. Então, por exemplo, a escola pode promover trabalhos ali de identidade, trabalhando aí os meios da arte, né? Então, não está fazendo arte-terapia, né? Então, Bernadette, tenho graduação em artes e pós em arte-terapia. Sim, muito bem. Rosiane, tem muitas pessoas que querem fazer arte-terapia para aprender técnicas de arte. E tem muitas pessoas que confundem. Você não vai aprender técnicas de arte fazendo arte-terapia. Você vai aprender a fazer vivências que vão ter práticas artísticas. Assim, você não vai aprender a desenhar, a pintar, a fazer colagem num curso de arte-terapia. Você vai aprender isso no curso de arte. Você vai no curso de arte-terapia, na formação, fazer vivências, pegar um tema, né? Vou trabalhar tema nutrição. Então, eu vou trazer um conto, uma história, né? Fazer uma sensibilização com materiais, fazer um trabalho expressivo, né? Conversar com esse trabalho, né? Trazer os meus conteúdos. Eu vou estar aprendendo
a expressar, entrar em contato com os meus sentimentos e expressá-los. Eu vou aprender a usar os meios da arte para me organizar, né? Tomar consciência de determinadas coisas. Mas você não vai aprender a desenhar com lápis de cor, a usar o pastel seco, a fazer uma aquarela. Você vai fazer tudo isso de um modo muito intuitivo. Né? Essa coisa de aprender técnica. E eu até acho que esse aprender técnica é uma coisa que vai muito assim de uma experiência, né? Então você pode assim pegar o material e pega o lápis de cor e vai colorir, né? Trabalha. Tem que ter esse comprometimento, né? Aí você vai desenvolver a sua técnica, você vai aprender. Aí quero fazer uma determinada coisa, né? Aí preciso de uma orientação profissional, você vai buscar, né? Mas a gente tem que separar um pouco essa coisa da aula de artes, né? E da arte terapia. Lembrando que, deixa eu ver que horas são, também que eu tô meio perdida aqui. 46 minutos já. Bom, então, eu vou ficando por aqui, né? Lembrando, assim, essa última, né, live de aquecimento para o evento. O evento começa na segunda-feira, né? Então, segunda, terça e quarta tem as 3 aulas, né, da Semana Arte para Terapeutas, né? São 3 aulas gratuitas, online. Tem que se inscrever para participar, então entra ali no link que está na bio aqui do Instagram, na descrição do vídeo do YouTube, né? Então, se inscrevendo, você só coloca ali seu e-mail, vai receber todas as notificações, né? E nessas 3 aulas eu vou falar com vocês um pouco mais, de uma maneira mais organizada, né? E sistematizada, porque são aulas, né? Sobre essa questão do olhar da arte como um diferencial profissional, né? E também como a arte e essa aproximação com a arte vai ajudar a desconstruir muitas crenças que são obstáculos na nossa profissão, né? Com relação ao uso dos materiais, com relação ao entendimento, né, das imagens. Maria Cristina, querida, grande amiga, né? Eu sou professora do curso da Maria Cristina Urrutigaray, de Arte e Psicoterapia, né? É um curso maravilhoso, né? Então, assim, precisa, sim, né, de uma formação para estar atuando, né? Fazer arte na arte-psicoterapia, na arte-terapia, é um trabalho de usar os meios da arte para proporcionar que a alma possa se expressar, haja que ela só fala por imagens. Pois é, a gente tem abrir esse canal, né, para as imagens. As imagens existem, né, dentro de nós. E a gente vai materializando elas, né, dando forma para elas. Eu acho essa profissão uma profissão apaixonante. E acho que só fica nela mesmo quem está apaixonado, né? Quem tem assim esse comprometimento, né? Esse compromisso, né? E eu bato muito nessa tecla, né, da arte, e eu acho que cada um vai ter a sua abordagem da psicologia, né? O seu entendimento na perspectiva da psicologia, mas a minha batalha aqui é para que se coloque nesse diálogo, né, essa perspectiva da arte, né? A perspectiva do artista, né? E esses fundamentos da arte, porque a gente está trabalhando com imagem, né? Então a gente precisa dessas referências e precisa desse repertório também de experiências pessoais com a arte. A gente precisa estar em contato, né? Então a gente não tem que ficar se protegendo da arte. Eu já falei bastante aqui essa questão de a palavra arte, que fica muito complicada para todo mundo, né? E ficar mudando o nome das coisas, né? Não muda nada. Você vai estar usando a arte do mesmo jeito, você só não vai estar se comprometendo com o estudo dela. Então, a gente tem que virar esse jogo, né, e dar uma mudada, né? Maria Cristina, parabéns pelo seu trabalho e carinho, excelente professora, orgulho de tê-la comigo. É um orgulho estar participando do seu curso, Maria Cristina. E eu acho isso muito bom. Inclusive, por exemplo, né, a gente se conheceu foi justamente por conta da arte, né? Se não fosse eu estar falando tanto de arte dentro da arte-terapia, talvez a gente não tivesse nem se conhecido, né? Então, esse é um dos convites que veio, né, profissionais que veio para mim por conta da arte, por conta da visibilidade que eu dou para essa discussão, né? Então, todos os cursos de formação onde eu dou aula também foi por conta disso, né? Ninguém me chama porque eu sou arte-terapeuta,
Chamo porque eu sou massoterapeuta que estou defendendo a arte, estou batalhando nisso, né? Então, então isso sim dá visibilidade. E outra coisa, não dá visibilidade só para a professora, né, de arte para terapia, mas também chegam clientes para a terapia. E os clientes que chegam para mim para terapia, chegam porque me vêm falando de arte. Não são clientes indicados por A ou B. Vira e mexe, alguém me liga, indiquei uma pessoa para você, essa pessoa indicada raramente liga. E eu fiquei muito tempo nessa onda de ficar esperando, né? Preciso de indicações, né? Vou entrar num ambiente onde tem outras pessoas, né, atendendo, e aí vou ter clientes. Não aconteceu comigo. Né? Isso aconteceu comigo quando eu comecei a colocar a minha proposta de trabalho visível. Quando eu comecei também a ter clareza do meu trabalho, porque também me ajudou muito nisso. E demorei muito tempo. Né? E é por isso também que eu dou aula. É por isso também que eu tenho curso. Porque não precisa demorar tanto tempo. Você não precisa ficar 10 anos batalhando isso. Pode ser mais rápido, pode ser mais fácil. Então é isso que eu defendo aqui. Então eu quero todo mundo, segunda-feira, segunda, terça e quarta, né, na Semana Arte para Terapeutas, vai lá e se inscreve, se você não se inscreveu ainda. E quem participar e estiver lá comigo, né, vai também ter novidades, né? Então vocês vão ter convites ali lá também, então tem que participar, tem que ficar de olho para receber os convites, né? Porque senão vocês não vão participar. Deixa eu ler aqui, ó. Marisa, mais uma vez obrigada pelo seu incentivo em ousarmos cada vez mais, em desvendar as possibilidades daquele e oferte nos apresenta como terapeuta. Tem alguma coisa truncada aqui, né? Acho que é desvendar as possibilidades da arte, né? Que a arte nos apresenta como terapeuta. Acho que é isso. Maria Cristina, parabéns, muito obrigada. Até o próximo encontro. Sim. Então, espero vocês, né, na segunda-feira, né? Lembrando aí que tem que se inscrever. O link de inscrição está aqui na bio do Instagram. Então, bom final de semana para vocês. Né? E espero todos na segunda-feira, 19h30, horário de Brasília, no YouTube, né? E na semana que vem também vai ter live aqui no Instagram, né? Às 11 horas da manhã, na terça e na quarta, tá? E que eu vou estar comentando as aulas, né? Do dia 18 e do dia 19. Então, vou estar tirando dúvida, vou estar conversando com vocês. Na quinta-feira tem novidade, presentinho, mas aí tem que participar para saber e para receber, né, as informações de como participar, tá bom? Então, espero vocês na segunda-feira, muito animados, tá bom? Beijos, bom final de semana. Tem sempre uma mensagem aqui, quando eu digo tchau, eu volto, peraí. Bernadette, obrigada. Marisa Franco, até segunda, isso aí. Denise, muito bom te ouvir. Na segunda-feira estarei atenta para não perder. Então, é isso aí. Vejo vocês na segunda. Beijos.